Então, galera, vamos aqui aprender a encontrar as áreas, né, uma área que está entre duas curvas. E para isso eu trouxe aqui uma função f de x, que seria essa curva em azul, e uma função g de x, que seria essa curva em vermelho. E eu trouxe aqui também exatamente a fórmula do qual utilizamos para encontrar a área entre duas curvas. E você vai entender o porquê. A ordem dessas funções aqui ela vai alterar de acordo com a região do qual estamos trabalhando. Então aqui temos a integral no intervalo que vai de a a b, uma função menos uma outra função multiplicada por dx. A gente vai entender o porquê, pois fica mais fácil entendermos, né, ou aprendermos quando a gente sabe de onde vem a forma, certo? E a gente sabe, pessoal, que para encontrarmos, por exemplo, a área que está numa determinada região, eu vou colocar aqui uma região qualquer, vamos traçar aqui uma região, desculpem aqui, então vamos traçar uma região que vai de A, tá ok? Vamos chamá-la de A, até B, e essa curva aqui ficou, essa reta ficou meio troncha, então vamos colocar aqui exatamente aqui. Então essa reta ela vai de A até B. Então vamos colocar aqui A e B, certo? E exatamente, a gente vai querer encontrar a área que está entre A e B, ou seja, seria toda essa região aqui que está entre essas duas curvas. Só que a gente pode utilizar o nosso conhecimento que já temos de área que está sob o gráfico de uma função. Por exemplo, vamos encontrar a área da função f de x indo de A a B. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos utilizar o nosso conhecimento de integral definida. Como é que poderíamos encontrar a área nessa região aqui quando temos uma curva? E a gente pode utilizar exatamente aquilo que aprendemos, ou seja, somar as áreas de todos os retângulos que estão nessa região. E eu estou dando um zoom nesses retângulos porque sabemos que esses retângulos aqui, a sua largura, que a gente chama de dx, que é exatamente esse dx aqui, a sua largura são iguais, certo? E tendem a zero, são muito pequenas. Claro, eu acabei dando um zoom aqui para a gente entender o processo do qual chegamos até aqui. Beleza, então para encontrar a área da função f de x indo de A a B, vamos somar as áreas de todos esses retângulos aqui. E para encontrar a área da função g de x indo também de A a B, vamos ter que colocar aqui outros retângulos aqui abaixo do eixo x, certo? E percebam que esses retângulos eles têm a mesma largura, no caso, que também seria dx, ok? Então, e esse dx ele é tão pequeno, né? Ele tende a zero, isso aqui a gente aprendeu lá na aula de integral definida. Só que agora a gente não tem um comprimento, aliás, a altura desses retângulos. Mas a gente sabe que esse retângulo azul aqui, ele tem uma altura que é exatamente a altura desses pontos. E a altura desses pontos aqui será exatamente o valor da função. Então, vocês devem concordar comigo que esse retângulo aqui tem uma altura, ou todos os retângulos têm uma altura f de x. Beleza, então o que poderia, né, que técnica poderíamos utilizar para encontrarmos a área entre a função f de x e a função g de x? Você deve estar se perguntando, olha, podemos somar a área de todos esses retângulos azuis e a eles vamos, as suas áreas, né, o somatório dessas áreas, poderíamos somar ao somatório das áreas dos retângulos em vermelho. Só que isso aí poderia ficar um pouco complexo, um pouco grande essa conta. Então o que é que a gente pode fazer? Por que não utilizarmos aqui, ou somarmos, ou fazer um retângulo só, certo? O retângulo vermelho e o azul, eles têm a mesma largura. E a sua altura, então, poderíamos encontrar fazendo o seguinte. Olha só, a altura desse retângulo aqui seria f de x. E a altura desse retângulo aqui seria menos g de x. Por quê, pessoal? Porque a altura ela tem que ser positiva. E como a altura desses retângulos em vermelhos aqui estão abaixo do eixo x, certo? Esses valores aqui são negativos. Seria o valor negativo da função. Então, vamos ter que colocar um sinal de menos aqui para tornar essa altura positiva. Então, o que a gente pode fazer? Vamos encontrar, então, a integral definida que vai de A até B, certo? Fazendo o quê? Pegando a altura desse retângulo e somando com a altura desse retângulo abaixo aqui, ou seja, vamos fazer f de x somado com a altura desses retângulos aqui vermelho, que seria, no caso aqui, menos g de x. Então,
Com isso aqui, vamos colocar aqui um colchete. Então, vamos ter aqui isso tudo multiplicado pela largura desses retângulos, que seria, no caso, d de x. Ou seja, resolvendo isso aqui, vamos ter que a integral que vai de a a b vai ser igual à função f de x menos a função g de x multiplicado pela largura desses retângulos. Então, aqui está a fórmula para encontrarmos a área, né, que está entre duas curvas, uma função f de x e uma função g de x. Só que vocês têm que entender o seguinte, isso aqui é super interessante para esse tipo de problema, né, para esse tipo de assunto. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? O que a gente tem que se ligar? A função f de x aqui, percebam que ela está acima da função g de x, que seria, no caso, a curva vermelha aqui. Então, quando isso acontece, a função que está acima, ela sempre tem que vir primeiro aqui, certo? Então, vamos ter uma função menos a outra função, menos a outra curva. Então, a função que vem primeiro aqui é a função que está acima. Se quiséssemos encontrar, por exemplo, na região aqui, nessa região, vamos colocar aqui, chamar de CD, certo? Que vai de C até D. Então, percebam que a função g de x ela está acima. Então, essa fórmula aqui teria uma pequena alteração. A g de x viria aqui. Então, teríamos g de x menos f de x. Utilizando aqui exatamente o que falamos anteriormente, certo? Se você pegar esse conhecimento que a gente já fez aqui, você vai ver que vamos ter que alterar exatamente a ordem aqui, pois essa ordem altera significativamente o nosso resultado, tá ok? Então, para isso, vamos responder aqui um exemplo bem simples de problemas que envolvem áreas entre curvas. Então, a gente tem aqui uma função f de x, que é x ao quadrado menos 1, e uma função g de x, que é igual a x mais 1. Vamos encontrar a área que está entre essas duas curvas. E para isso, e é muito interessante, vamos fazer aqui, né, o gráfico dessas funções. Então, perceba que a função f de x é uma curva. E é uma curva com raiz menos 1 e 1. É uma curva aqui bem simples. Então, vamos ter aqui uma curva, certo? Que vai de menos 1 até 1. Beleza. E a função g de x é mais simples ainda. É uma reta que corta aqui menos 1 e 1. Então, vai ser uma reta que vai estar mais ou menos aqui. Beleza? Então, só prolongando um pouco aqui a parábola, pois a gente vai ter que saber onde as curvas aqui, né, os gráficos, as funções se cruzam. Vamos fazer aqui, ó, vocês percebam que tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. E a gente tem que encontrar os valores de x nesses pontos, pessoal, porque são exatamente os valores de x nesses pontos aqui. Aqui é até simples, aqui a gente já sabe que é menos 1, pois menos 1 e já está aqui copiado, certo? Então, menos 1 é um desses pontos. O outro ponto a gente vai ter que encontrar, ó, esse ponto aqui, vamos ter que encontrar. E como é que a gente faz isso? Igualando as duas funções. Então, vamos ter aqui, ó, x ao quadrado menos 1 vai ter que ser igual a x mais 1. Igualando essas funções, a gente vai ter que encontrar os valores de x, onde, no caso aqui, tem a intersecção dessas duas funções. Então, resolvendo aqui, teríamos x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Aqui teríamos como raízes x' igual a menos 1 e x duas linhas aqui vai ser igual a 2. Beleza, então a gente já tinha confirmado que seria menos 1, que é exatamente esse ponto aqui, e a x duas linhas, no caso o valor desse ponto aqui, de x, seria igual a 2. Não fiquem muito presos à nossa proporção aqui do gráfico que fizemos, certo? O interessante é entendermos o problema. Então percebam que as funções elas se interceptam quando x, no ponto aqui, quando x é menos 1 e quando x é igual a 2. Isso aqui vai ser exatamente o nosso limite de integração. Então vamos ter que encontrar a integral que vai de menos 1 a 2, que é exatamente os valores que encontramos aqui, da função. Ou seja, agora vamos ter que encontrar exatamente aquela ideia. Então forme sempre um retângulo, só para você ter ideia. Qual a função que está acima desse retângulo? É a função em vermelho. E a função em vermelho aqui é a função g de x. Então, vamos ter que pegar aqui g de x, que seria x mais 1, e subtrair da função que está abaixo. E a função que está abaixo nesse retângulo assim seria a função em azul, que é a função f de x. Então, teríamos aqui x ao quadrado menos 1, certo? E tudo isso multiplicado
por dx, que é a largura desse retângulo. Então, resolvendo isso aqui, podemos colocar aqui embaixo. Então, a integral de menos 1 a 2, organizando isso aqui, teríamos menos x ao quadrado mais x, menos 1 mais 1 teríamos mais 1, então mais 1 aqui teríamos mais 2. Exatamente isso. Então, isso aqui multiplicado por dx. Agora, já sabemos encontrar esse resultado, certo? Então, vamos integrar aqui essa função. Teríamos aqui menos x ao cubo por 3, mais x ao quadrado por 2, mais 2x. Isso indo de menos 1 a 2. Show de bola. Então, agora, substituindo o limite superior na função, teríamos menos 8 dividido por 3, certo? Menos 2 ao cubo é menos 8, mais 4 por 2, mais 4, menos, agora vamos substituir o limite inferior. Então, aqui teríamos menos 1 ao cubo seria menos 1, mais menos 1, menos vai dar mais 1. Então, mais 1/3. Isso aqui nos daria, no caso aqui, menos 1 ao quadrado seria 1 positivo, mais 1 meio, mais 1 meio, menos 2. Exatamente. Então, resolvendo isso aqui, e eu já resolvi para adiantarmos aqui, encontraríamos 9 sobre 2. Ou seja, a integral de menos 1 a 2 da função, no qual encontramos aqui, é exatamente 9,5. Ou seja, 9,5, pessoal, é exatamente a área dessa região que eu estou pintando aqui. Ó. Toda essa região aqui seria igual a 9,5, ou seja, 4,5 unidades de área. Tá ok? Então, perceba que é muito interessante sabermos qual é a função que está acima e a função que está abaixo, porque essa ordem aqui irá alterar o resultado encontrado aqui. Tá ok? Então, é interessante você fazer aqui, formar um retângulo, certo? Forma um pequeno retângulo e com esse retângulo você vai saber qual é a função que está acima e qual é a função que está abaixo, para não errar nesse tipo de problema, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais.